Graça e paz, queridos irmãos, bom dia. Feliz Dia dos Pais, para os pais aqui presentes. Um dia muito especial. Irmãos, nós continuamos na nossa série sobre a construção do caráter cristão. Hoje o tema é sobre santidade. Domingo passado nós falamos sobre a integridade e hoje a gente continua o assunto, na verdade, né? Falando agora sobre a santidade. Então eu queria que você já abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. Como é Dia dos Pais, eu fiquei pensando se talvez fosse interessante trazer uma palavra específica sobre os pais, não é? Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando que o caráter cristão talvez seja a melhor das mensagens para um pai cristão. Porque um pai cristão que busca o caráter cristão, ter o caráter cristão, ele certamente será um bom pai. Será talvez o melhor pai que um filho pode ter. Um pai cujo caráter é transformado a identidade, a integridade, a santidade de Cristo Jesus. Então eu decidi continuar na nossa série sobre a formação, a construção do caráter cristão, e para que o pai cristão tenha essa ideia de que é mais importante para ele, sendo um bom marido, sendo um bom pai de família, ter o caráter de Cristo refletido. Amém, queridos? Vamos orar então? Pai, nós te louvamos, Deus, por esse domingo tão especial de celebração da ceia do Senhor, onde a gente comemora também o Dia dos Pais, pedindo pela tua graça e misericórdia sobre nós, homens de Deus. Que o Senhor, na tua infinita bondade, Senhor, possa nos dar sabedoria, discernimento, Deus, para que nós sejamos os melhores pais. Que em nome de Jesus, Deus, essa vontade que temos, Deus, de que o teu caráter seja impresso em nós, Deus, seja cada dia mais verdade em nossas vidas. Cada dia isso seja evidente também no nosso comportamento, na nossa conduta. E que em nome de Jesus, Pai, o Senhor nos agracie, Pai, com a tua palavra hoje. E que ela encontre lugar em nosso coração. Em nome de Jesus. Então, 1 Pedro capítulo 1, dos versos 13 a 23, nós lemos assim: Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Lembrem-se de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento. Ele os julgará de acordo com as suas ações. Por isso, vivam com temor durante seu tempo como residentes na terra. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram dos seus antepassados não foi pago com um simples ouro ou prata, que perdem o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus.
Depositaram sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente e de todo o coração. Pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. O que é ser santo, meus irmãos? O que é santidade? Colossenses capítulo 1, verso 20 a 23, nos dá uma ideia sobre essa coisa que nós chamamos de santidade, que a gente ouve tanto, né, por aí. Eu tenho certeza que ao longo da sua caminhada cristã você já ouviu falar muito sobre santidade, sobre sermos santos e sobre o chamado que temos para vivermos em santidade. Então olha só o que diz Colossenses 1, 20 a 23. Por meio dele, Jesus Cristo, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa, livres de qualquer acusação. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Então, ser santo, meus irmãos, é sermos lavados pelo sangue de Cristo Jesus. É quando eu e você somos incluídos no sacrifício derradeiro de Jesus Cristo na cruz. Então, quando eu e você cremos que Jesus Cristo, Filho de Deus, foi pregado naquela cruz para a remissão do meu e do seu pecado, quando nós cremos nisso de verdade, de coração, então eu e você nos tornamos santos. Eu e você somos lavados de todo o nosso pecado. E é interessante que nesse texto de Colossenses ele também fala o que é santidade. Quando ele diz aqui que agora, porém, é preciso continuar a crer nessa verdade e permanecer firme nela. Então, quando nós continuamos depositando a nossa fé, o nosso entendimento de que Cristo Jesus morreu na cruz para nos limpar de todo o pecado, para nos salvar, e continuamos firme, crendo nisso, perseverantes, então nós vivemos a santidade. Esse processo de santificação vai sendo estabelecido na minha e na sua vida. É exatamente isso que nós vamos ver agora com o que nós acabamos de ler e que Pedro nos ensina. A primeira coisa que a gente aprende aqui é que eu e você somos chamados para viver em santidade. Quando ele diz aqui, portanto, né, logo no início do versículo 13, portanto, preparem sua mente, esse portanto aqui se refere às boas novas que chegou a mim e a você. Já que essas boas novas de salvação encontraram lugar no meu e no seu coração, então a gente precisa agora viver em santidade. Quando essa palavra declarada das boas novas encontra lugar no nosso coração e nós cremos nisso, agora é preciso um novo estilo de vida. Agora é necessário uma nova forma de viver nesse mundo, que é em santidade. Ele diz, preparem a sua mente para a ação.
Ou em outras versões diz, cingindo os vossos lombos de entendimento. Quando fala cingir os vossos lombos, você já deve estar pensando no seu almoço, né, do Dia dos Pais hoje, né? Dá para uma cingida, né, de manteiga no lombo. Não é isso não, meus irmãos. A ideia aqui é que a gente se prepare para o que há de vir. Cingir os lombos, estar preparados, nos remete à ordem de Deus para os hebreus. O Isaías comentou aqui, na Páscoa, para a 10ª praga. Deus diz, olha, vocês precisam aspergir aí o sangue do cordeiro nos umbrais da porta e ficarem preparados. Vocês vão preparar um cordeiro, vão comer tudo dele e fiquem preparados com a roupa de ir. Essa é a ideia. Eu e você precisamos estar sempre preparados. Em todo tempo. Em todo instante. Até quando, Rogério? Até que ele venha. Esse é o momento, o estado de alerta que nós devemos estar o tempo todo. Com os lombos cingidos. Preparados, vestidos, equipados. O tempo todo. Essa é a ideia de que Pedro está trazendo aqui. Preparem sua mente para a ação. Fiquem vestidos para a viagem, para partir a qualquer hora, para se encontrar com o seu Deus. Isso quer dizer que o nosso estado de alerta precisa ser constante. Nós vimos aqui na semana passada sobre as tentações. Sobre a gente se manter íntegros num tempo, numa vida em que nós somos submetidos às tentações o tempo todo. Então, quando você está com a mente alerta, quando você está ligado o tempo todo, sabendo que um dia você vai se encontrar com o seu Criador, você está sempre preparado para resistir e fugir das tentações. Como? Ele diz aqui, exercitem o autocontrole. Em outras versões ele diz, sede sóbrios. É o que se espera de todo crente que está sempre preparado. Sobriedade. E sabe, irmão, sobriedade me parece que é algo tão escasso nos dias de hoje. Estar sóbrio significa que a gente precisa estar moderadamente controlado diante de todas as investidas que certamente eu e você sofremos todos os dias, todo o assédio do mundo, todo o assédio de Satanás para roubar a nossa atenção, para roubar aquilo que eu e você temos de mais valioso, que é a nossa comunhão com Cristo. Então, quando eu e você estamos sóbrios diante disso, entendendo que eu e você estamos sujeitos a deslizes. Nós vimos na semana passada também o texto de 1 Coríntios, quando diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, quando a gente tem essa consciência, essa sobriedade de que eu e você podemos e estamos sujeitos a qualquer deslize, então nós precisamos com isso exercer o autocontrole, a sobriedade. Ele diz, depositem toda a esperança na graça que receberão. Às vezes a gente fica achando que essa vida cristã é tão penosa, tão difícil, tão dura, tão complicada e que os benefícios nunca chegam. E às vezes a gente fica pensando, será que vale a pena se abster de tanta coisa? Será que vale a pena dizer não para tantas coisas? Será que vale a pena a gente não participar de tantas coisas tão legais que o mundo oferece para mim e para você? Mas eu quero te dizer que a esperança que eu e você precisamos ter não é para essa vida. A esperança que eu e você precisamos depositar não é em coisas que vão acontecer neste mundo.
Porque o que nos reserva para esse mundo nem sempre é mar de rosas. Mas a esperança que eu e você precisamos depositar é na graça que vamos receber quando o Senhor Jesus Cristo vier mais uma vez. E sabe, meus irmãos, às vezes é difícil a gente pensar sobre isso e se alegrar no coração. Porque nós somos imediatistas, nós desejamos ter a satisfação, a alegria agora, é já. E quando a gente imagina que toda satisfação, toda alegria será plena no grande dia em que nós vamos reencontrar o nosso Senhor Jesus, isso precisava encher o nosso coração de alegria, de esperança. Porque um dia tudo isso que nós conhecemos de ruim vai acabar. Um dia toda tristeza vai cessar, todo choro vai secar dos nossos olhos. E então a gente vai poder viver a eternidade de gozo e de alegria. Mas para isso ele diz aqui que nós precisamos ser filhos obedientes. Pedro diz que nós não devemos voltar ao antigo modo de viver. Outras versões diz, não vos conformando, não vos moldando com o antigo modo de viver. E isso acontecia quando satisfazíamos os próprios desejos. Olha isso. Mais uma vez aqui, a gente é remetido lá às obras da carne, de Gálatas 5. Então, quando eu e você desobedecemos a Deus, significa que a carne, ou seja, a nossa natureza humana, continua governando as nossas vidas. Quando ela governa as nossas vidas, quando ela domina, os desejos do nosso coração são satisfeitos. E quando os desejos do nosso coração são satisfeitos, segundo Gálatas 5, os resultados são trágicos, são terríveis, são desastrosos. Então, meus irmãos, quando Pedro diz para nós aqui, sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver. Quer dizer que eu e você éramos um antes de conhecer a Cristo. E se você olhar um pouco para trás, você vai se ver antes de Jesus. Muitos têm saudade dessa época. Muitos têm desprezo por esse tempo. Mas há algo que eu e você precisamos ter muito certo em nosso coração, de que aquela antiga vida não é mais realidade para nós. Porque se uma vez que eu e você entregamos a nossa vida para Cristo e deixou que Ele governasse a nossa vida, é como Paulo diz, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, mais uma vez aqui a gente é lembrado dessa luta ferrenha que acontece todos os dias dentro de nós, que é da natureza humana contra o espírito. Então, quando a gente satisfaz os próprios desejos, nós permitimos que a carne governe. E não é isso que nós queremos. Não é isso que nós desejamos, porque os resultados são devastadores para a nossa vida cristã e principalmente para o caráter cristão que está sendo formado em nós. Romanos 12, 2 vai dizer para nós mais ou menos a mesma coisa. Ele vai dizer, não imitem, não vos amoldeis o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Quem não quer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quem não deseja experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus?
Mas você percebe que há uma condição para isso. Para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você primeiro não deve imitar os costumes deste mundo. Não deve se amoldar às coisas deste mundo. E segundo, você precisa deixar que a sua mente seja transformada por Cristo Jesus. Ou seja, o seu caráter precisa ser transformado. À medida que você diz não para o mundo, à medida que você vive em santidade, à medida que você se afasta dos prazeres que este mundo te oferece. Então, quando isso acontece, você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É simples assim. E aí ele diz: sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Chamado à santidade para mim e para você tem como padrão, como modelo, o Deus Santo. O Deus que não se contamina. Como ele mesmo diz em Levítico 11:44, eu sou o Senhor, o seu Deus, consagrem-se e sejam santos, pois eu sou santo. O Deus que se esvaziou da sua glória e veio habitar entre nós, mas não perdeu em nada da sua essência divina, porque ele não se contaminou. Então esse é o padrão, esse é o modelo. Então eu e você somos chamados, meus irmãos, para estarmos preparados e sóbrios para uma vida diferente, separada desse mundo. Nós estamos vivendo nele, no mundo, é verdade, mas nós não pertencemos a ele, você sabe disso. Isso implica num estilo de vida diferente. E aí você deve estar pensando, tá bom, tá, santidade, estilo de vida, mas na prática, como é que é isso? Ok, Colossenses capítulo 3 nos diz. Colossenses capítulo 3, versículo 5, diz assim para mim e para você: portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. Como tarefa de casa, você pode ler Colossenses capítulo 3 inteiro, que vai dizer para mim e para você, e ele faz uma comparação muito interessante. Ele fala sobre o que a gente deve despir, como se a vida antiga fosse uma velha roupa desgastada, surrada, que você deve abandonar, porque já não te serve mais. E você rejeita essa roupa, porque nem para brechola serve mais. E aí ele te convida a se revestir, vestir uma roupa nova, santificada e pura. E veja, irmãos, isso aqui não é usos e costumes. Porque às vezes a gente tem a tendência de imaginar, quando a gente fala de santidade, que ela vem falar de usos e costumes. Não é isso. Mas implica, os usos e costumes implica também numa vida santificada. Eu poderia gastar um tempo de um sermão inteiro aqui, falar sobre comportamento, sobre roupa que se veste, roupas adequadas para as mulheres, para os homens. Conversávamos essa semana, eu e a Ana. Basta ficar um pouquinho mais quente o dia, que a roupa quase que desaparece. É ou não é? E não é só as mulheres, não. Os homens também. As roupas estão cada vez mais justas para os homens e cada vez mais curtas para as mulheres. Mas não é sobre usos e costumes que eu quero falar. Embora uma vida transformada, um caráter cristão transformado, vai afetar também na forma como você se comporta, na forma como você se veste, na forma como você fala, na forma como você se relaciona com as pessoas. Inevitavelmente, você vai falar melhor,
você vai se vestir melhor, você vai se comportar melhor. A segunda coisa que a gente aprende aqui é que existe um motivo para a gente viver em santidade. Nos versos 17 a 19, Paulo nos apresenta bons motivos pelos quais nós devemos viver em santidade. Ele diz: o Pai Celestial que não mostra favorecimento. A primeira coisa que a gente entende aqui é que o nosso Pai, que é nosso, ele diz aqui a quem vocês oram, porque Jesus nos ensina a orar sobre o Pai que é nosso, né? Ele é tão meu Pai quanto de qualquer um de vocês, porque Ele é nosso. E por ser nosso, Ele não mostra favoritismo, Ele não tem filhos preferidos. E por não ter filhos preferidos, o seu juízo, o seu julgamento vai ser imparcial. Vai ser igual para todo mundo. Não é porque um ora mais e o outro ora menos que o julgamento de Deus vai ser diferente para esse. Ele é imparcial para julgar cada um de nós de acordo com as nossas ações. E aí ele diz: por isso vivam com temor. Mas não é um temor de medo em que você vive o tempo todo temendo o Senhor, que é como um escravo que teme aquele senhor que é desumano, que vai castigar e que vai puni-lo. Mas é aquele temor de respeito pela santidade que Deus tem. Aquele medo não de Deus, mas de desagradá-lo, de ofender a santidade dele. Então, viver com temor de Deus é isso, você temer desagradar o seu Deus. Temer fazer com que Deus se entristeça. Percebe a diferença? Não é o medo pelo julgamento, não é o medo pelo castigo, mas é o medo de desagradá-lo. É o medo de fazer o coração de Deus triste. E ele fala sobre o resgate para salvar-nos, que não foi algo pequeno, mas foi com o sangue precioso de Cristo, Cordeiro de Deus. O sangue de Jesus nos salvou. E ele diz aqui do estilo de vida vazio que nós herdamos, um estilo de vida de pecado, que certamente levaria eu e você ao distanciamento de Deus. E não há nada tão ruim, pior do que você estar distante de Deus. Porque a consequência é perdição. Ele diz que não foi pago com simples ouro ou prata. Isso quer dizer, meus irmãos, que o resgate para nos salvar não é pago com absolutamente nada do que eu e você possamos ter de recurso. Nada. Não tem nada nesse mundo que eu e você possamos fazer ou ter para merecer ou comprar a salvação do nosso Deus. Não há nada tão valioso do que o próprio sangue do Filho que foi derramado na cruz por mim e por você. Então não há absolutamente nenhum recurso que nos permita pagar o próprio resgate. O resgate foi pago, como ele diz, com o precioso sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem mancha e sem pecado. O Cristo sem qualquer pecado ou falha no seu caráter, o seu caráter é totalmente íntegro, totalmente santo, se entregou por nós para que o seu caráter incorruptível fosse impresso em nós. É por isso que eu e você devemos, de forma resiliente, perseverante, diligente, buscar viver uma vida santa diante de Deus. Esse é o nosso motivo. Nós não precisamos de nenhum outro motivo, a não ser o sangue de Jesus derramado na cruz por mim e por você.
Assim, Pedro vai dizer um pouquinho mais para frente, no capítulo 2, versículo 12. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles o acusem de praticar o mal, verão o seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. A terceira coisa que a gente aprende está no verso 20 a 21. Você aguente aí que você vai comer o seu lombinho ainda hoje. A terceira coisa que a gente aprende é o padrão. Existe um padrão para a vida de santidade. Qual deve ser o nosso modelo para uma vida de santidade? A gente pode se inspirar em pessoas. A gente pode olhar alguém e dizer, puxa, como essa pessoa é alguém crente em quem eu me espelho, alguém crente em quem eu me inspiro, alguém que tem uma conduta tão ilibada, tão exemplar, na qual eu me inspiro? Claro que pode. Evidentemente. Mas tenha certeza de uma coisa, mesmo sendo essa pessoa a melhor das pessoas, ela vai te decepcionar um dia. Não tenha dúvidas disso. Um dia essa pessoa vai dizer algo ou fazer alguma coisa que não vai te agradar. Por isso, o nosso padrão não deve ser ninguém que habite essa terra, que seja de carne e osso. Precisa ser o nosso Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, que não tem defeito, que não tem mácula. Ele sim não decepciona ninguém. Pedro diz que ele foi escolhido antes da criação do mundo. Então Jesus não foi um plano emergencial de Deus para resolver um problema do pecado que apareceu do nada. Jesus não foi algo que Deus teve, gente do céu, fui pego de surpresa, filho, desce lá e resolve para mim. Não, está dizendo aqui que ele foi escolhido antes da criação do mundo para remir um povo. Para remir um povo que Deus chama de seu. Então, antes da criação do mundo, Jesus já tinha sua missão estabelecida, que era de salvar a mim e a você. Trata-se de uma realidade certa, projetada por Deus para se cumprir na história e num momento oportuno na vida de cada um de nós. Então, talvez, meu irmão, se você ainda não experimentou isso na sua vida, esse é o momento. Talvez você deve estar pensando assim, puxa, mas eu não sei se essa coisa de um Deus que se esvaziou da sua glória para dar a vida por mim, e eu senti no meu coração que de verdade um Cristo, um Deus que desceu do seu trono e permitiu-se ser crucificado, seu sangue derramado e morto para que eu fosse salvo, isso ainda não entrou na minha cabeça. Então, meu irmão, eu quero te dizer, abra o seu coração hoje, agora, nesse instante, e permita que o Evangelho encontre lugar no seu coração, e a salvação de Cristo Jesus rompa uma incredulidade, uma dureza em seu coração, para que você experimente a salvação de Jesus Cristo hoje. Isso é grandioso, meus irmãos, porque ele foi escolhido antes da criação do mundo, quando não havia nada, já estava projetado que talvez hoje, nesse dia, o seu coração seria invadido pela graça e misericórdia de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados e salvação eterna. Ele diz, depositam sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. É aqui que a nossa fé e esperança estão guardadas, meus irmãos. Romanos 10:9 diz assim para mim e para você: se você declarar com a sua boca
que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, sabe o que acontece? Você é salvo. Então o que eu preciso para ser salvo? Segundo Romanos capítulo 10, versículo 9. O que eu preciso para ser salvo, irmãos? Declarar com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor. Então, se você nunca fez isso na sua vida, abriu a sua boca e disse, declarou, declarar é dizer em alto bom tom, Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Essa é a primeira coisa. Então, se você nunca fez isso, eu aconselho você a fazer isso hoje. Chama alguém e fala, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus Cristo é o meu Senhor. Você está declarando. Porque se você simplesmente baixar que Jesus Cristo é o meu Senhor, não é isso. É declaração. As pessoas precisam entender e ouvir. Então, quando você declara, é para as pessoas. É para quem está ao seu redor, para te ouvirem. Quem é o seu Senhor? Jesus Cristo. Entenderam? Primeira coisa. A segunda coisa é crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos. Então, se no seu coração, lá no seu íntimo, aí não é com ninguém aqui, é só com Deus. Porque eu não posso olhar dentro do seu coração e falar, ele crê mesmo, hein? Estou vendo ali no coração dele, estou fazendo uma ressonância magnética e dá para ver ali que ele crê no coração que Deus o ressuscitou Jesus dos mortos. Ah, que bom. Então, está tranquilo. Aí é entre você e Deus. Então, se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você é salvo. Nossa, que aménzinho mais chinfrim. Diante de uma verdade tão esplendorosa, tão gloriosa como essa. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica com essa coisa de, ai, amém, não amém, tal. Mas, sabe, verdades como essa, que são reveladas a nós, quando elas são ditas, quando elas são expressas, precisa gerar em nós muita alegria. Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11, nos dá a certeza de que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Quando diz aqui, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, depois dele ter se esvaziado. Percebe isso? Deus, Jesus sendo Deus, se esvazia da sua glória e toma a forma de servo, ele se humilha. E não satisfeito com isso, ele se humilha mais uma vez e vai à cruz. Morre na cruz como um criminoso. É Deus que se esvaziou da sua glória, veio habitar em forma de servo, se humilha uma vez. Vai para a cruz do Calvário como criminoso, se humilha mais uma vez. E nós sabemos que depois de que Cristo morre naquela cruz, ele vai ao Hades, se humilhando mais uma vez, para nos dar a sua graça e a sua glória no grande dia. Então, Paulo vai nos dizer aqui que depois de tudo isso terminado, essa obra maravilhosa, grandiosa de Jesus Cristo, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Está melhorando esse amém. Glória a Deus. E eu e você, meus irmãos, temos em Cristo o nosso padrão de santidade. Ele era e é, desde a fundação do mundo, o nosso modelo a ser seguido.
Ele nos deu o exemplo, habitando nesse mundo e não se corrompendo por ele, não se contaminando por ele. Por último, nós vemos a abrangência de uma vida de santidade. Agora, Pedro nos mostra que a vida de santidade também não é vivida de maneira solitária, isolada, mas é sim em comunidade. Ele diz aqui: tenham como alvo, agora que vocês estão vivendo em santidade, agora que vocês estão entendendo o custo, o preço, o motivo pelo qual eu e você devemos viver em santidade, agora que vocês compreendem essas verdades, tenham como alvo o amor fraternal sem fingimento. Uma vez que nós fomos purificados do pecado por meio de Cristo e da obediência à verdade do Evangelho, pelo qual nós estamos sendo transformados todos os dias, nós devemos agora amar uns aos outros de maneira sincera, sem fingimento. Por quê? Ele diz aqui: porque vocês nasceram de novo. Essa é a realidade de um caráter transformado, um novo nascimento. Quem nasce de novo, nasce pela palavra de Deus e pelo Espírito. Ele é transformado todos os dias pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo que caminha ao nosso lado o tempo todo, nos exortando, nos aconselhando, nos consolando, nos guiando, nos moldando todos os dias da nossa vida. Então, quando a gente passa a viver essa nova realidade de uma nova vida em Cristo Jesus, nós precisamos ter como alvo viver em comunidade, em amor fraternal. Foi o que nós fizemos aqui no momento da ceia. A ceia deveria simbolizar o que a gente vive todo dia. Percebe isso? Que a ceia não deveria ser um mero ato simbólico de um domingo por mês, mas ela deveria simbolizar o que a gente vive todos os dias como irmãos. De poder caminhar juntos, de poder suportar uns aos outros, de poder estar aqui juntos, orando uns pelos outros, levando os fardos uns dos outros, amando uns aos outros, lavando os pés uns dos outros. Porque se isso não é uma realidade em nossa vida, que tipo de cristianismo a gente vive? Um cristianismo fake, para inglês ver. Então, meus irmãos, a vida cristã, ela precisa ser sem fingimento, sem faz de conta. Aquela história, né? Eu finjo que sou seu irmão, você finge que é meu irmão e está tudo certo. A gente se encontra no domingo, dá a paz do Senhor, dá aquele abracinho, cada um vive a sua vida. Isso não é vida cristã. Porque quem vive em santidade, quem vive com o caráter cristão sendo transformado diariamente e se torna mais parecido com Cristo, anda junto dos seus irmãos. Eu fiz aqui uma vez, pedi para você olhar para trás ou para frente, olhar um rostinho de alguém que você ainda não tem tanta intimidade. Funcionou com 3 pessoas que eu soube. Vamos tentar mais uma vez hoje. Então, queria que você olhasse para trás e olhasse alguém que você ainda não conhece direito. Pronto, olhou? Mirou alguém? Agora você faz isso, mira alguém, bate o olho e fala assim, é esse aqui, é essa. Pronto? Agora no final do culto você vai fazer aquela abordagem simpática, perguntar o nome se você ainda não sabe e marcar aquele café. Eu fiz isso alguns meses atrás. Eu sei que pelo menos umas 3 amizades nasceram. É verdade. Amém. É verdade isso. Então experimentem, você vai gostar. Mirou? Guardou? No final do culto você coloca em prática. Já marca para essa semana. Não fica, vamos marcar. E daí fica no vamos marcar, não marca nunca. Né? Amém, queridos?
Essa é a última coisa que a gente precisa entender. Uma vida de santidade tem a sua abrangência. A sua abrangência é o corpo de Cristo. É a vida com os irmãos. Então, para a gente viver em santidade, meus irmãos, é necessário compreender que nós somos chamados para esse estilo de vida. Por isso é importante dizer que não atender esse chamado implicará em uma vida distante de Deus. Simples assim. Também nós precisamos considerar que o motivo para vivermos em santidade foi pelo alto preço pago na cruz, para que nós pudéssemos ser salvos das garras do pecado. E assim eu e você herdamos com Ele, com Cristo Jesus, a vida eterna. Nós aprendemos que o padrão de uma vida de santidade não é ninguém menos do que o próprio Cristo, que foi entregue por nós desde a eternidade, para que nós, crendo nele, recebêssemos a salvação. E por fim, nós sabemos que uma vida de santidade abrange todo o corpo. E assim somos encorajados a nos amar uns aos outros, com amor fraternal, sem fingimento. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui em comunidade, entre irmãos, entendendo, Pai, que é necessário viver em santidade, porque assim o nosso caráter vai sendo desenvolvido, vai sendo formatado, para que a cada dia sejamos mais parecidos contigo. Então, Deus, em nome de Jesus, nos livra, Senhor, desse formato do mundo. Nos livra, Deus, da vontade, do desejo de nos amoldar, Pai, a esse mundo. Nós sabemos que o mundo é tão atrativo, tão atraente, tão brilhante aos nossos olhos, Pai, que muitas vezes nos pegamos desapercebidos, sendo atraídos para Ele. Mas que Teu Espírito Santo nos faça lembrar que o custo, preço pago na cruz por nós foi altíssimo. E por causa do Teu sangue, Jesus, derramado na cruz, por causa da Tua vida entregue ali, nós tenhamos motivos de sobra para nos manter em santidade, afastados do pecado, distantes dos prazeres deste mundo, dos encantos deste mundo. Então, Senhor, em nome de Jesus, abençoa-nos, nos dá essa perseverança que é necessária, Senhor, para que a gente continue firmes no Senhor, em nome de Jesus. Que o Deus de amor nos envolva em seus laços todos os dias da nossa vida. Que o Filho da graça nos faça lembrar também todos os dias do alto preço pago naquela cruz. E a comunhão do Espírito Santo também nos faça lembrar que somos unidos como irmãos num corpo. Tudo isso para a honra e glória do Senhor. E que tudo isso nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.